gente sabe que o Senhor é Deus vivo, verdadeiro. Ele é absoluto. Ele é o El Shaddai, El Elyon. El Shaddai Todo-Poderoso, El Elyon, o Eterno, o Altíssimo, que está acima de tudo e de todos. Está passando, está podendo projetar? Então, eu coloquei aqui uma ideia sobre algumas características do caráter de Deus que a gente pode correlacionar com o tema do perdão. Então, a Bíblia diz que Deus é trino uno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus é amor. Deus é a verdade. Não é uma verdade, Ele é a verdade absoluta. Ele é justo, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo, reto. E Deus, na verdade, o amor, a verdade e a justiça só se completam quando há juízo. O juízo, ele faz com que a justiça seja justiça. E Deus é o juiz, todo-poderoso, onisciente. Mas a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. Então, essa característica de Deus, juiz pleno, ela se conecta com o Deus que é amor, por causa da sua misericórdia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ele se relaciona assim com a gente, né? E o tema do perdão, ele é um tema-chave no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Fazer uma introdução assim, pensa que o perdão, ele tem a ver com o tempo, né? Nossa pessoa, você como pessoa, sua personalidade, tem a ver com o passado, né? Quem é você? Você é aquele que nasceu, aquela que nasceu com uma série de características e viveu tudo o que viveu até agora, formando a sua pessoa, a sua personalidade. Então, a gente pode dizer, você é o passado. O presente é o aqui e agora, hoje. Então, você é o passado, que se expressa no presente. E este passado presente que você é, aponta para um futuro, para um amanhã. Agora, veja bem, o seu passado, ele direciona o seu futuro. O seu passado determina o seu presente. E o seu passado presente, mexeu no passado para cá ou para lá, vai apontar para um futuro diferente. Então, esse tema do perdão, ele é altamente terapêutico, altamente libertador, altamente curativo. E o perdão vai nos conectar na cruz, no princípio da cruz. E a cruz é atemporal. A cruz de Cristo está para além do tempo. Quando a gente se converte, quando a gente recebe Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós e se faz um só Espírito conosco, há um milagre da salvação, do novo nascimento, vida de Deus em nós. Porém, a transformação deste passado, ela não é automática. É um processo de caminhada, de crescimento, de santificação. E o tema do perdão vai ajudar a gente a elaborar isso. Então, na cruz, Jesus foi o último Adão,
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É interessante que Isaías profetiza para 600, 500 anos depois o que viria a acontecer, mas ele profetiza no já foi, né? Então, Deus está além do tempo. A cruz é atemporal. Então, lá em Cristo, Deus contou todos os homens que haviam na época, os que tinham existido e os que haveriam de vir, nós. E Jesus é o último Adão. Então, tudo aquilo que tem a ver com a sua história, com sua trajetória, com suas dores, com suas marcas, com sua pessoa, seus traumas, sua personalidade, estava contado lá na cruz. Agora, mudar um pouquinho essa ideia do passado, falar para o seguinte: o tema do perdão, ele é como se na dinâmica relacional fosse um princípio de gestão psicológica, de elaboração, vamos dizer, o tema da ecologia, né? Que trabalha e recicla os materiais. Porque a gente é imperfeito, diz Isaías, ai que eu vou perecendo. Ele viu a glória do Senhor e falou, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Somos assim. Cada um de nós é marcado pela imperfeição, apesar da graça, da misericórdia. Somos imperfeitos. E a nossa interação produz lixo. Tem sempre um subproduto. E quando a gente não perdoa ou não pede perdão, o lixo acumula. No meu livro Psicologia do Perdão, eu falo sobre essa ideia assim. Imagina que hoje são 24 de março de 2024. Em 24 de março de 2023, você resolveu não jogar mais nenhum lixo fora lá na sua casa. Nem embalagem, nem resto de comida, não fez faxina, não limpou, deixou tudo acumular durante o último ano. Como estaria a sua casa? Um lixo. Rato, barata, mosca, completamente insalubre. Então, pensa que na nossa alma, na nossa relação com os outros, na nossa comunicação, existem lixos. E que se a gente não limpa regularmente, aquilo vai acumulando, vai entupindo. E o perdão, na verdade, é um ato da decisão, é uma escolha. É um ato de obediência a Deus. E é um princípio. Não é apenas uma atitude, é um modo de viver, é um estilo. Lembra daquela oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso? Mateus 6, de 9 a 15. Eu vou ler aqui. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esta oração ela vai do verso 9 ao 13. E no verso 13, Jesus diz, amém. Fechou, encerrou a oração. E veja o que Jesus fala nos versos subsequentes, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito claro, é muito forte, é radical essa fala de Jesus. Tipo, você perdoa, será perdoado, ou você não perdoa e não será perdoado. Não envolve salvação, é questão de graça. Quanto que você vai usufruir da graça ou não. Se você não perdoa as pessoas, no seu trajeto, do seu caminho, do seu dia a dia, você não perdoou um tanto assim, não será perdoado um tanto assim. Graça, você vai viver menos dessa graça. Por que que de todos esses assuntos da oração do Pai Nosso, Jesus fez um comentário somente a respeito deste assunto do perdão? Porque ele é o ponto crítico, ele é o ponto chave. É aquele aspecto que a coisa trava. Por que que é o ponto crítico, é o ponto chave? Porque depende da gente. Como assim, pastor? Tudo aquilo possível para você dar perdão, você receber perdão, você viver esta graça, Jesus fez na cruz, na morte, na ressurreição e na ascensão. Então é uma obra pronta, disponível para nós, para todos, através do Espírito Santo. Mas quando Jesus diz, se você perdoar, será perdoado, se você não perdoar, não será perdoado, ele está dizendo, olha aqui, você é agente deste processo. Então, você pode travar este processo, ou você pode dar continuidade, você pode liberar, você pode fazer acontecer. Então, é aquele mistério da cooperação com Deus. Deus opera o milagre, mas a nossa fé coopera com a expressão e a manifestação do milagre. Pensando, o perdão é um milagre de Deus, mas participamos dele por meio da fé. Então, quando a gente pensa daqui para frente, falar de perdão, sempre é uma via de mão dupla. Eu preciso pedir perdão àqueles a quem eu atropelo, e eu preciso liberar perdão àqueles que me pediram perdão ou que me ofenderam. Sempre uma via de vai e volta. No Novo Testamento tem várias passagens que dão noção assim de que se a gente não perdoar, a gente é privado da graça de Deus, na medida proporcional. Hebreus 12, 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então ele associa a raiz de amargura, que ela pode brotar, crescer, contaminar, com ser privado da graça. Pedro, 1 Pedro diz, 1 Pedro 3, 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, ele correlaciona aqui, se há alguma diferença, ressentimento, dores, marido e mulher, oração não sobe, oração não desce. Ele correlaciona impedimento, barreira na oração,
quando há mágoa e ressentimento mútuo, por exemplo, no casal. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Paulo falando: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha, aqui o negócio é sério. Veja, se eu não perdoo, não perdoei, não fui perdoado, não libero perdão e tal, Paulo associa ser derrotado a possibilidade de ser derrotado pelo inimigo por causa disso. Então, quando a gente não lida com esse tema adequadamente, primeiro, nosso relacionamento com Deus fica complicado, porque na oração do Pai Nosso, Jesus disse, ou na parábola do credor incompassivo, né? O cara devia um tantão de dinheiro e o rei acertou conta com ele e falou, não, mas vou te prender. Não, mas... Aí o rei perdoou. Aí ele foi na rua e encontrou outro que devia um tantinho para ele e apertou o cara e ia levar o cara preso. Aí os conservos disseram, rei, olha só, aquele cara que o senhor acabou de perdoar está apertando o outro lá por maniaria. Aí o rei manda voltar o cara e fala, eu te perdoei uma fortuna agora. Você não pode perdoar o outro. Então você vai preso com a sua família. Vai ser entregue aos torturadores, até pagar o último centavo. O bispo McAllister, da Igreja Nova Vida, interpretando essa parábola de Jesus, ele diz que esses atormentadores é o inimigo. Vai ser entregue aos verdugos. Por quê? Quando você não libera perdão, não pede perdão, acumula esse lixo. E esse lixo, nas emoções, nas lembranças, no pensamento, nas raivas do coração, são tipo uma antena receptora para o inimigo perturbar, atacar você, fazer você sofrer e torturar seus relacionamentos. Por isso que Paulo fala, não perdoa, eu perdoo, 2 Coríntios 2, 10 e 11, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, quando eu não lido bem com esse material, com esse lixo, bloqueia meu relacionamento com Deus, impede as orações de subir e descer, priva da graça e me torna vulnerável ao inimigo. Olha como é séria a coisa. Pensa assim, que a nossa mente, ela tem 2 andares. Veja, esse microfone aqui é um cilindro, né? Essa parte de cima prateada seria o consciente. E a parte de baixo simbolizaria o inconsciente. Então, a nossa mente tem o andar do inconsciente e o consciente. E o inconsciente é muito maior do que o consciente. Onde é que você consegue vasculhar, sondar a sua mente? No consciente. O problema do perdão é que muitas vezes você não enxerga a sua amargura, sua dor, seu ressentimento, desejo de vingança, sua inveja, sua competição. Você não enxerga. Por quê? Como diz lá, enganoso é o coração, Jeremias 17. Enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas. Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque vem do coração. E o coração, no Velho Testamento, era o mundo interior todo, aquela coisa abrangente da antropologia bíblica que não detalhava as partes da antropologia do Velho Testamento. No Novo, Paulo já começa a trazer categorias diferentes, consciência, já vai dividindo a nossa mente, né? E a psicologia contemporânea mostra claramente que
tem consciente e o inconsciente. E se você for ver na Bíblia, Salmo 139, ele fala maravilhosamente da onisciência, onipresença de Deus, onde quer que eu vá, o Senhor está, onde eu puser minha cama, até um pensamento que vem na minha cabeça, o Senhor me viu informe ainda no ventre da minha mãe. Então ele vai discorrendo sobre aquele conhecimento total de Deus. E ele termina este salmo falando o quê? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda direita. Quando o salmista diz, Deus, tu sabes tudo, mas eu não sei tudo acerca de mim mesmo, ele estava pressupondo que ele não conseguia sondar o próprio coração, ele estava pressupondo o inconsciente. Então, a nossa mente não é capaz de sondar tudo que está lá no fundo da nossa história, do nosso passado, da nossa formação. Mas o Espírito Santo é. Ele sabe todas as coisas. Mas por que pega, às vezes, no tema do perdão? Você conversa com uma pessoa e ela está magoada, e você diz, você precisa perdoar. E a pessoa diz, mas eu já perdoei. Eu já perdoei, está totalmente perdoado. E você vê que a pessoa está com muita raiva, muito magoada. Não, eu já perdoei. Não, olha, superei total, nem precisa me pedir desculpa. Ah, tá. Ou congelou o coração. Por que a pessoa diz isso? Porque ela é hipócrita? Porque ela é falsa? Muitas vezes não, a maioria das vezes é porque ela não vê que o que está no coração, o que está no inconsciente. No consciente, onde ela pode vasculhar, ela já sondou ali, checou e falou, não, eu perdoo, chega. Mas no coração, não. Então, às vezes eu digo assim, a pessoa diz, pastor, eu já perdoei. Eu falei, então tá ok. Mas pense que esta é uma caminhada de 100 quilômetros e você andou 200 metros. O perdão desses 200 metros é real? É. É legítimo? É. É verdadeiro? É. Mas você completou essa viagem, fez esse percurso todo? Não. Por causa do inconsciente, por causa do coração. Aqui eu vou pedir a paciência de vocês, vou ler de novo um outro texto. Romanos, capítulo 12, de 17 a 21. Então diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele está falando para a gente procurar ter paz com todo mundo, o quanto possível for. Paz não é uma coisa unilateral, precisa ter as duas partes, mas da sua parte, procura ter paz com todo mundo. E ele diz, você não deve se vingar. Não se vingue. Mas você deve dar lugar à ira. Paulo, em Efésios 4, diz, irai-vos, porém não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, é normal a gente se irar. Mas aqui, Paulo está dizendo, dai lugar à ira de Deus.
Enquanto você tenta se vingar, você não está dando lugar à ira de Deus. Porque Deus diz, eu é quem sou o juiz. Deus diz, eu é quem retribuirei. Deus diz, eu sou o promotor, eu sou o mestre, eu sou o professor, eu sou o pai. Sou eu que ensino o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Sou eu quem vou ensinar o seu mestre, o seu chefe, o seu colega de trabalho. Dai lugar à ira de Deus. Não cabe a nós fazer justiça e juízo com as nossas mãos. O princípio do perdão não quer dizer que você desista do certo, que você desista da justiça, mas você confia que Deus é todo competente para fazer justiça e juízo, se não nessa terra, na eternidade. Você crê que o juízo pertence a Ele, não a você. E aí, você vai aprender a lidar com o seu inimigo, pagando o mal com o bem. Então, eu costumo dizer assim, que o perdão nos relacionamentos, ele tem 4 níveis. O primeiro nível é, você vai perdoar o que o outro faz. E você convive com aquela pessoa, e aquela pessoa repete aquilo que ela faz muitas vezes. Uma vez, no meu livro Oficina de Cura Interior, eu conto a história que eu estava aprendendo esse princípio do perdão, e que eu saí do consultório, no intervalo do almoço, estava muito espremido, e eu fui no Bob's. Comprei um Big Bob laranjada, batata frita, aquele negócio para comer rápido e voltar. E aí eu peguei a bandeja, o Bob estava cheio, o cara esqueceu de me dar guardanapo, eu tenho barba, aquele negócio de Big Bob, mela, né? Eu peguei a minha bandeja e botei aqui do lado, numa lixeira. E fiquei pedindo, o rapaz, esse guardanapo, naquela época não tinha aquelas coisas de guardanapo fora, não, ele é que dava o guardanapo. Enquanto eu estava pedindo, um senhor que estava sentado com uns rapazes, se levantou e chegou na lixeira ali do lado, pegou a alça, era uma alça grande assim, puxou a alça, jogou o copo dele fora e largou a alça. A alça foi no meu copo, derrubou a minha laranjada. Eu estava com fome, com pouco tempo. Aí ele andou, ele viu que ele derrubou o negócio, ele andou e deu uma risadinha assim. Eu falei, caraca, o cara nem pediu desculpa, nem pediu perdão, o cara nem para propor pagar alguma coisa, tentar reparar, nem pediu desculpa, sentou lá com os adolescentes, olha só que exemplo que esse cara dá. E eu fiquei furioso. Olha, me desculpem, mas eu viajei na maionese. Eu peguei aquela bandeja ali, o cara trouxe o guardanapo, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar lá naquela outra mesa lá, passar por ele, sem querer, querendo, vou derrubar tudo isso em cima dele, banho de laranjada com batata frita melada. O cara deu aquele risinho, eu falei, nem para pedir desculpa sem educação. Falei baixinho. Sabe quando você fala baixinho para o outro ouvir, para não ouvir? Não queria brigar com ele. E fiquei ali comendo em pé ali mesmo, comendo aquele Big Bob melado, batata frita melada, não gosto de coisa melada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu resolvi não me vingar do cara. Porque vai que aqueles adolescentes quisessem me bater, eu também não ia querer apanhar. Depois saía no jornal, pastor briga no Bob's por causa de laranjada. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu resolvi não me vingar, joguei o lixo naquela cesta ali mesmo, peguei o carro e fui-me embora. E comecei a orar pelo paciente que eu ia atender de tarde. Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus me lembrou, mas você está com esse ódio todo no coração, como é que você vai atender a pessoa?
Falei, vá bem, boa tarde, seu fulano, boa tarde, dona fulana. E o coração fervendo de raiva. Aí eu comecei a orar por aquele homem. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo aquele homem. Em nome de Jesus, eu perdoo aquele homem. Você pode pensar assim, mas pastor, isso aí não é perdão. Você é cheio de raiva, declarando perdão para o homem. Isso é perdão. É uma decisão. Eu decidi liberar perdão ao invés de cultivar a vingança. Tudo de ruim que eu estava pensando para ele, porque eu pensei coisa, hein? Sabe quando a gente fica magoado e triste, a gente fica imaginando um monte de coisa, viajando na maionese? Olha, vou contar uma para vocês. Eu cheguei a pensar de ficar amigo do homem. Olha que consolo maluco. Pensei de ficar amigo do homem. E aí, na festa de aniversário da neta dele, eu lembrar ele, vem cá, seu fulano, a gente se conheceu lá no Bob's, tal, o senhor derrubou minha laranjada, e virar o bolo em cima dele. Meu Senhor, tem misericórdia, Deus. O fato é que eu fui repetindo, em nome de Jesus eu perdoo, em nome de Jesus eu declaro a bênção sobre ele, em nome de Jesus eu oro por ele, pelos netos, pelos filhos, por aqueles rapazes, e fui abençoando o homem. E cheguei no consultório, eu estava em paz. Aí um dia, num curso sobre cura interior, né? Esse eu conto no meu livro Oficina de Cura Interior. Aí, num dia, no curso, uma mulher levantou a mão, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. E quando a pessoa derruba a laranjada, a nossa laranjada, mora com a gente, faz isso todo dia? Eu falei, o perdão é um princípio, é um estilo de vida, não é um ato isolado. Então, o primeiro nível do perdão, você perdoa o que o outro faz. Só que o outro faz, e ele repete, você vai ter que repetir 200 vezes. Porque ele faz o que faz, porque ele é o que é. Então, na medida que você repete, perdão alaranjada, perdão, laranjada, e vai buscando a Deus, e vai orando, Deus vai levar você a perdoar o que o outro é. Veja, uma coisa é você perdoar o que o cara fez, a outra é perdoar o que a pessoa é. Ela é o que é. É o segundo nível do perdão. Mas é muito interessante esse segundo nível. Por quê? Porque você vai desenvolver a aceitação. Você vai aceitar o marido possível, a esposa possível, o filho possível, o pai possível. Terceiro nível do perdão, você persevera perdoando, e você vai aprender a pagar o mal com o bem. Esse é forte, hein? Pagar o mal com o bem, dar a outra face, andar a segunda milha. Por que isso tem a ver com perdão? É porque se você não perdoar, você não consegue pagar o mal com o bem. Eu diria que esse terceiro nível já é pós-graduação. Entendeu? O negócio é difícil. Porque você não só aceita a pessoa, mas você começa a fazer o bem para a pessoa, proativamente. Você não só para de revidar, como você começa a fazer positivamente coisas boas para a pessoa. E o quarto nível, você aprendeu a perdoar o que a pessoa faz, o que a pessoa é, e pagar o mal com o bem. Você aprende a dar limite. Você aprende a olhar no olho da pessoa e dizer, olha aqui, é a quarta vez que você pisa no meu pé. Eu não estou gostando disso. Você me respeite, porque eu te respeito.
Então, quando você tem a base dos 3 primeiros níveis, você vai saber dar limites como Jesus dava limite. Você vai falar a verdade para a pessoa em amor, como diz Paulo lá em Efésios 4. E você não está dando limite para se vingar, você não está dando limite para retaliar, para dar uma indireta para a pessoa. Não, você já perdoou mesmo, um primeiro nível no coração também, no inconsciente, já limpou, pagou o mal com o bem. Mas agora você sabe falar a verdade e enquadrar a pessoa, sem estar motivado pela vingança. E é impressionante porque muito crente não conhece uma característica de Jesus, porque não anda nesses níveis do perdão, que é a característica de ser o advogado. Jesus é o nosso advogado. E ele é advogado perante o Pai. Essa muito crente conhece. Agora, Jesus ser o advogado perante o seu próximo, Jesus ser o seu advogado perante as pessoas, os homens, as instituições, as estruturas, é muito interessante. E ele só assume esse lugar quando você entrega a vingança para Deus. Você fala, Deus, eu não vou me vingar. E você perdoou, pagou o mal com o bem, deu limite e mesmo assim não foi feita justiça. Jesus entra como seu advogado. Todas as vezes? Muitas vezes. Eu tive uma experiência, eu era estudante de medicina, duro que nem coco. Estava estudando medicina lá em Petrópolis e eu tinha um Fusquinha e morava em São Gonçalo. Casei com a minha linda Lili. E eu estava no último ano da faculdade, dava plantão para bancar a minha vida. E fui lá com o meu Fusquinha para Niterói, vim para Niterói, parei ali perto da rodoviária. Naquela época não tinha problema de estacionar aqui, ali, não tinha essas coisas. Então, eu parei perto da rodoviária, deixei meu carro, peguei o ônibus, fui para a faculdade. Da faculdade eu fui para o plantão, 24 horas. Do plantão eu voltei para Niterói. Quando eu cheguei, o meu carro estava todo amassado. Pior, eu tinha parado perto de um poste e ele estava amassado na frente e atrás. Eu falei, meu Deus do céu, eu estudante, como que eu vou resolver isso? Fiquei lá, aí estava olhando o carro, não sei o que, veio um rapaz do estacionamento em frente, também tinha uma oficina, falou, rapaz, seu carro, isso aconteceu na outra madrugada aí. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, um ônibus da companhia tal saiu da rodoviária e o motorista emprestou o ônibus para o trocador dar um treino. E o cara saiu da rodoviária acelerando, parou atrás do seu carro. Ele bateu também na Brasília de um sargento que mora aí na esquina. Então, e o sargento fez a ocorrência. Eu falei, bom. Aí o cara ali mesmo daquela oficina fez um orçamento para consertar o carro. Eu peguei aquele orçamento. Fui lá no 12º Batalhão, que o sargento era dali. Peguei com ele a ocorrência que ele tinha feito. E com esse material eu fui lá na sede da companhia. Aí cheguei lá. O advogado me recebeu. Eu estou chutando, mas assim, tipo assim, R$3.000 para consertar o carro. 3 mil. Ele olhou e falou assim, a companhia te dá R$500. Falei, meu senhor, foi o trocador, não sei o quê, vocês pagaram o conserto da Brasília, certamente pagaram, que era sargento da PM. Agora o senhor não vai pagar o meu? Ele falou, olha, isso era anos 70, 78, não tinha pequenas causas, nada disso. Ele falou, se você não aceita, vai procurar seus direitos. Deu
enterro de luxo, um checkmate, eu fui-me embora furioso. E toda vez que eu ia para uma reunião de oração, eu passava na frente da sede da companhia. E eu ficava sonhando em apedrejar, e destruir o troço, e aprontar. Aí, quando viesse os segurança me prender, eu falei assim, vai buscar seus direitos, eu sou um estudante duro, que se dane. Estava lá o meu Fusca parado. Aí, um dia, eu fui visitar a pastora Nilda, mãe da irmã Lisa. Ela tinha operado a vesícula, estava no hospital. Aí, fui lá, ela soube o negócio do meu carro, perguntou, o negócio do seu carro que consertou, não sei o quê. Ela estava bem. Eu falei, olha, até hoje não resolveu. Ela falou, é mesmo? Mas era de qual empresa? Eu falei, era da tal empresa. Ela falou, a esposa do dono da empresa esteve aqui agora, antes de você me visitar, a esposa do dono esteve aqui. Ela me deu o telefone pessoal do marido dela. Não tinha celular, era o telefone da sala do homem. Ela disse, se você precisar de alguma coisa... Ela me passou o telefone e falou assim, fala com ele, que foi a dona Nilda, esposa do Jeremias Fontes. Tá, eu liguei para o homem, o dono da companhia, meu irmão. Ele me recebeu muito bem, falou para eu ir lá, me deu um cheque com o preço do orçamento para consertar o carro todo. Mas, nesse meio tempo, no meio do caminho, quando eu ia para a reunião de oração, que eu passava pensando o pior daquela companhia, eu resolvi falar para Jesus, Jesus, eu abençoo, eu perdoo, se eu ficar com esse prejuízo, paciência, tem misericórdia de mim, eu não quero mais quebrar as vidraças dessa empresa, eu não vou mais me vingar. E passava ali abençoando, abençoando. O que Deus faz? Ele entra com providência. Ele assume a dianteira. Jesus se revela como seu advogado. Pastor, mas meu marido é um casca grossa, pastor, o homem é machista, é difícil. O quarto nível é você dar limite. Deus vai te inspirar para você dar limite. Mas você vai sair daqui essa guerra de bater ou levou. Uma história que eu conto no meu livro Psicologia do Perdão é minha avó. Quando eu me converti, eu tinha sido um adolescente muito difícil, dei muito trabalho. Minha avó, minha mãe teve 9 filhos, e ela estudava psicologia, depois ela foi trabalhar, trabalhava no Rio, e quem cuidava da gente era minha avó, e eu dei trabalho, eu fui a criança mais difícil lá da minha casa. Depois minha avó ficou velhinha, e mudou para a casa da minha tia, eu me converti, e aí eu fiquei arrependido. Poxa, fui tão pesado, tão difícil. Fui lá pedir perdão para minha avó e tocar flauta para ela, comecei a evangelizar e fomos avançando nesse evangelismo. E ela aceitou Jesus. Um dia ela falou para mim assim, Fabinho, Jesus pode pedir qualquer coisa para mim, menos perdoar a tia Teté. E eu falei, mas o que o avô? A tia Teté era uma prima do meu avô, que frequentava a família de vez em quando, visitava, era uma senhora muito chique, muito elegante, bonitona. Eu falei, o que houve, vovó? Minha avó, nos anos 20, ela tinha um filho, ela tinha 5 filhos. O único filho homem dela, chamava João Sabino, o apelido dele era Mano. A tia Teté era a madrinha do Mano. E esse meu tio, nos anos 20, 30, pegou tuberculose grave. E a tia Teté tinha medo de doença. E uma vez a Teté foi lá visitar, na casa da minha avó, e fez aquela visitinha rápida, e na hora de ir embora, ela passou na porta do quarto do meu tio e falou, Mano, olha, Deus te abençoe, falou alguma coisa, deu tchauzinho. Aí ele, deitado na cama, falou assim, tia Teté, só um minutinho, pega aqui na minha mão.
ele estendeu a mão para ela, que ele gostava muito dela. Ela morrendo de medo de pegar tuberculose, naquela época não tinha tratamento, não tinha antibiótico. Ela deu uma desculpa, estou com pressa, e foi-se embora. Alguns dias depois, o meu tio morreu. E a minha avó botou toda a dor, a mágoa, a tristeza da perda daquele filho na conta da tia Teté. E agora, eu estava falando com minha avó sobre perdão em nome de Jesus, 50 anos depois. 50 anos de mágoa e ressentimento cultivado. E ela disse, eu não posso. Jesus pode me pedir qualquer coisa, menos perdoar a Teté. Eu falei, estou encrencado, né? Aí eu disse para ela assim, vovó, a gente pode fazer uma oração. Nessa oração, vamos pedir ajuda para Jesus. Eu vou falar, a senhora repete comigo. A senhora pode dizer assim para Jesus, Jesus, eu tenho mágoa da Teté, eu tenho raiva da Teté, eu não quero perdoar a Teté, mas eu quero querer perdoar a Teté. Se o Senhor me ajudar, eu quero querer perdoar a Teté. Se essa é a tua vontade. Ela falou assim, tá, essa oração dá para fazer. Falei, então, repete comigo. Veja, eu não quero perdoar a Teté, é da ordem da vontade, é o que eu não quero mesmo. Mas eu quero querer, é da ordem da decisão, da escolha. Eu decido, Senhor, eu abro a minha mente, o meu coração, para o Senhor operar um milagre. E ela repetiu essa oração. E minha avó perdoou a tia Teté e morreu na paz do Senhor, salva em Cristo Jesus. Então, quando você olha para alguém, uma mágoa, uma dor, uma ferida antiga, uma coisa profunda, você acha impossível você perdoar. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, e em vez da gente pedir perdão, liberar perdão, uma vez por ano, no período do Natal, do Ano Novo, ou agora vem a Páscoa, todo dia você toma banho, todo dia você vai no toalete, todo dia você libera o seu corpo dos dejetos, você libera, você põe para fora as toxinas. Todo dia a gente precisa praticar esse princípio do perdão. Pedir perdão e liberar perdão. Agora, para finalizar, como eu falei, o perdão é uma via de mão dupla. Tanto eu preciso liberar perdão, quanto eu preciso pedir. E aí, quando você for pedir perdão para alguém, nunca mencione a falha do outro. Porque nos relacionamentos, somos imperfeitos, homens de impuros lábios, convivemos com pessoas de lábios impuros. Então, as imperfeições, elas se entremeiam, elas se somam, elas promovem uma sinergia, multiplicam. Ele erra, agiu errado, eu reagi errado. Eu agi errado, ele reagiu errado. E vai, marido, mulher, pai, mãe, filho, vai. É assim que a gente funciona. Então, sempre que você for pedir perdão, nunca mencione o erro do outro, mesmo que ele tenha começado. Mesmo que você ache, não, eu tive 20% de responsabilidade, mas 80% a culpa é dela. A gente geralmente pensa assim, né? Mas você vai pedir perdão? Peça perdão dos seus 20% e não joga em rosto, não mencione aquela falha da outra pessoa. Por quê? Vai dar errado. Uma vez eu falei sobre esse assunto no curso e uma aluna minha foi visitar os pais em Minas. Falei sobre perdão, né? E eu não tinha enfatizado tanto esse assunto. Aí ela, depois do almoço,
tomando café com o pai, e falou: pai, eu queria te pedir perdão, porque eu fui uma filha rebelde, por isso, por aquilo, mas também o senhor não era fácil. E começou a falar as coisas dele. Aí o velhinho bateu com a xícara na mesa e falou: eu não quero falar com esse assunto, e saiu fora. Não dá certo. Se for pedir perdão, fala a sua parte. Para fechar, imagina que toda a sua história é marcada por eventos, por fatos que formou você, formou a sua pessoa, a sua identidade. E quando você anda nesse caminho com Deus, de pedir perdão, de liberar perdão, pedir perdão, liberar perdão, o que vai acontecer? Deus vai começar a contar para você a sua história na perspectiva dele. Ele vai dizer: está vendo aquela situação? Eu estava lá, eu te livrei. Está vendo aquela outra, que você que ia entrar naquela porta, mas não entrou, que você ficou com raiva? Fui eu que fechei aquela porta, que aquilo ia dar uma encrenca horrorosa na sua vida. Deus, quando você vai liberando perdão, pedindo perdão, Ele tem espaço para contar a sua história, a sua trajetória, na visão dEle. E isso liberta você. Liberta você dessa identidade ligada a essa história. E Ele é teu Pai eterno, que ama você, todo-poderoso, cuja providência divina guiou sua vida. E ao contar a sua história, na fala dele, na perspectiva dele, você vai se enxergar como filha de Deus, como filho de Deus, com a sua nova identidade de cidadão celestial. Então, o perdão, ele permite que Deus vá produzir uma cura dentro de nós, e é uma cura de dentro para fora. Como Ezequiel 47, era um rio que saía debaixo do altar, do trono, como Apocalipse 22, um rio que sai de debaixo do trono com águas cristalinas. E em Ezequiel, essas águas, por onde elas passam, elas curam. Deus vai curar sua alma, sua história, sua vida, seus pontos difíceis. Deus vai sarar você de dentro para fora. E você vai ser livre com a sua identidade de filho de Deus. E é interessante porque quando você aprende esse princípio de perdoar, e você vai desenvolver a aceitação, você, por exemplo, desiste de mudar o outro. Desiste. Na verdade, ninguém muda ninguém. Você desiste de transformar a vida da pessoa, mas você não desiste de amar. Porque a gente tende para tudo ou nada. Eu desisto de mudar, mas também desisto de amar. Dane-se, não quero nem saber. Não, eu desisto de mudar, mas eu me importo. Eu amo, eu presto atenção, eu me relaciono, eu dou o meu melhor. E isso transforma os relacionamentos. Chama a minha esposa aqui, para a gente fazer um exercíciozinho. Fala alguma coisa. É engraçado, né? Ele sabe que eu sou tímida e manda eu falar. Oh, Deus, ajuda. Não, é interessante essa coisa do perdão, né? Nós, dia 18 de março, fizemos 46 anos de casados, graças a Deus. Fora namoro e noivado. E nós estamos nessa escola do perdão até hoje. Você pensa que vai perdoar e é só isso? Não. É perdoar, é pedir perdão, sempre, sempre. Às vezes a gente tem uma dificuldade maior para perdoar e às vezes a gente tem uma facilidade para perdoar. Por que será? Né, Fábio? Eu tenho facilidade para perdoar, por quê? Porque eu conheço todos os meus podres. Eu sei que eu não sou flor que se cheire.
Então, é fácil compreender o erro do outro quando você se vê numa posição que você erra muito. E ele tem muito mais paciência comigo do que eu com ele. Eu tenho essa vozinha assim, meio coisada, mas foi essa voz que Deus me deu, né? Graças a Deus. Mas eu sou brava beça. Então, eu estou nessa escola. É uma escola de pedir perdão e de perdoar. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade porque é muito cheia de mágoa, vai juntando muita mágoa. E uma proposta aqui do pedir perdão e perdoar é você não juntar 50 anos de ressentimento igual a vovó, né? Então, o que ela falou, tem gente que tem mais facilidade de perdoar e de pedir perdão, e gente que tem mais dificuldade. Eu digo que ela é minha professora sobre o tema do perdão. Porque eu sou difícil de perdoar. Ela é rápida no gatilho. Ela erra e daqui a pouquinho ela pede perdão. Eu preciso de um tempo maior, sabe? Ela já compreendeu isso. Fala, não, você já me perdoou? Já deu o primeiro passo, mas precisa de mais tempo, né? E, por exemplo, tem gente que tem facilidade de perdoar, mas tem muita dificuldade de pedir perdão. E também o contrário, a pessoa pede perdão com facilidade, mas não libera perdão com facilidade. Então, varia muito. É apenas a gente exercitar. Se a gente praticar, funciona. Dá certo. E é impressionante porque, por exemplo, a minha filha, nossa filha mora na Austrália. E de vez em quando ela vem aqui no Brasil e a gente passa uma temporada, né, juntos. E uma dessas vezes que ela veio, nós fomos no clube tomar uma sauna e tal, e aí depois sentamos para ficar conversando, ela estava para vir, eu fiquei lembrando das coisas, orando e tal, e aí falei para ela lá no clube, ô Dani, você me perdoe disso, daquilo, que eu me omiti, que eu fiz isso. Ela falou, papai, mas você já me pediu perdão. Aí eu falei assim, não, mas eu estou te pedindo perdão de novo, porque agora eu estou raspando lá no fundo, porque eu estou mais arrependido. E realmente eu deixei a desejar nisso e naquilo. Ela falou, tá bom, eu te perdoo, e tudo bem e tal. Conversamos lá. 2 dias depois, eu entrei no quarto do Christian, que é o caçula. E o Christian e a Dani têm 6 anos de diferença de idade. Quando ele nasceu, ela já tinha 6 anos. E ela era o máximo para ele, né? Ela ajudou a cuidar, acompanhava. Mas ela, ao mesmo tempo, espezinhou muito ele. E eles estavam chorando. Eu entrei no quarto assim, os 2 chorando. Falei, a coisa está séria mesmo. Eu saí e deixei ele lá se resolvendo. E depois eu perguntei o que tinha acontecido. Aí ela tinha pedido perdão para ele. Porque ela tinha sido, às vezes fazia umas brincadeiras, aquela coisa de ciúme, de inveja de irmão mais velho, espizinhar ele e tal, e ela estava pedindo perdão, chorando, e ele estava liberando perdão para ela, chorando. Então, isso é como se fosse assim, um tratamento de Deus, como se fosse um efeito dominó. Cria uma onda. 2 dias antes, eu tinha pedido perdão para ela, um perdão que eu já tinha pedido por isso, por aquilo outro, mas eu estava mais profundamente arrependido. E aquilo tocou fundo nela. E ela foi lá e pediu perdão para o irmão. Então, é assim que é. Eu quero orar com vocês, mas antes eu vou fazer uma dinâmica aqui com a Lisete. Como não se deve fazer no pedido de perdão. Olha, eu vim te pedir perdão, eu acho que eu falei coisa muito braba, muito forte com você, mas você vive pisando no meu calo, você não enxerga por onde anda. Ah, tá, vou te perdoar muito, né? Tudo é culpa minha. Quando você pedir perdão, vê o teu lado, esquece o meu, tá bom? Mas você vive nessa internet, não larga a internet, o celular é de manhã, de tarde, de noite, eu não aguento mais.
Você também não me dá atenção, a internet me dá mais atenção do que você. Ou seja, se você for pedir perdão e começar a acusar, lembra? Um dedo que aponta, tem os 3 para você? Não vai dar certo. Agora, como é que é o modo certo? Zete, eu vim te pedir perdão, porque eu falei aquelas coisas, eu acho que eu fui agressivo, desrespeitei você, você me perdoa? Te perdoo, meu amor, mas eu também errei tanto com você, você me perdoa também? Perdoa, você é um amorzinho. Quanto mais você pede perdão, mais o outro vai pedir perdão, mais você libera perdão, mais o outro vai liberar. Isso é um círculo virtuoso que vai crescendo e vai transformando a vida num bem-querer, num bem-viver. Um dia, no nosso aniversário de casamento, nós viajamos para Teresópolis e passamos lá um fim de semana maior, mas no sábado, meu filho e minha nora foram para estar conosco. Era só eles e o neto. E aí nós fomos jantar juntos. Aí na mesa do jantar, a nora perguntou, 40 anos de casado, sei lá, 30 e tal, qual é o segredo? Aí eu falei para ela, primeiro segredo é Deus está na vida da Lili e na minha vida. E o segundo, a gente aprendeu a pedir perdão e a perdoar. Esse é o segredo de viver bem, de querer bem aquele que está perto de nós. Desistir de transformar o outro, mas não desistir de amar.